Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão desse dia 17 de agosto, solenidade aqui no Brasil para nós, da Assunção de Nossa Senhora. Essa é uma liturgia muito bonita, em que nós temos uma vigília, né? E também a própria missa do dia. Nós habitualmente nos colocamos diante da palavra de Deus, da missa do dia. Primeira leitura, Apocalipse 11, né? A mulher vestida de sol, né, tendo a lua debaixo dos pés. Segunda leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Cristo ressuscitou do mundo dos mortos, e depois de Cristo os que a ele pertencem também ressuscitarão. E o Evangelho, Lucas 1, de 39 a 56, a visita de Nossa Senhora a Isabel e o canto do Magnífico. Porque para nós a festa da Assunção de Nossa Senhora, irmãos, ela é tão importante. Primeiro porque a Virgem Maria, ela é a mãe do Senhor. Mas, sendo a mãe do Senhor, ela é membro também da Igreja. Ela, pela fé, pertence à nova aliança, à Igreja. Ela é mãe da Igreja, mas também membro da Igreja. O membro mais ilustre da Igreja, do corpo místico de Cristo, em que o próprio Cristo Senhor é a cabeça, né? Por isso, meus irmãos, a Virgem Maria antecipa na sua Assunção aquilo que é a nossa vitória. Portanto, nós não estamos falando simplesmente de Nossa Senhora, mas nela falando de nós mesmos. Por isso o Apocalipse 11 narra a vitória, o triunfo da mulher sobre a lua, sobre o dragão, né? É um triunfo que é combate, mas que diz acerca de Nossa Senhora, mas que diz também acerca de nós mesmos. A Virgem, que é esta que combate o dragão, a Igreja, que é esta que combate o dragão, e este combate, no caso da Virgem, faz com que ela gere, né, para o mundo pelo seu sim o Salvador, e a Igreja que pelo combate da fé, pela evangelização, pela vida da santidade, gere também no mundo novos filhos de Deus. Ou seja, vivendo a nossa missão, nós vamos orientando a nossa vida para a ressurreição do Senhor e vencendo o dragão, né? Por isso também é importante perceber que nós, meus irmãos, não vivemos neste mundo combatendo só contra a nossa carne ou contra o mundo, mas nós temos um adversário que é o demônio, né? Que se aplica, né, se detém contra a Igreja e cada um de nós para devorar os filhos de Deus assim que nascidos, ou seja, para destruir a obra de Cristo no mundo. Mas sabendo nós que Cristo Jesus ressuscitou, como a primeira carta aos Coríntios do capítulo 15 nos diz, também em Cristo nós ressuscitaremos, e por isso nós nos direcionamos para a meta que é Cristo ressuscitado. Ele é a cabeça da Igreja, e portanto, se a cabeça ressuscitou, o corpo também ressuscitará. E o corpo já está sendo ressuscitado na Virgem Maria. Ela é este sinal de que não só a cabeça está ressuscitada, mas o corpo vai entrando também na ressurreição. E é justamente por isso que a Igreja se une a Nossa Senhora no canto do Magnífica. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. A sua serva que é Maria, mas a sua serva que é a Igreja. Talvez alguns não saibam, mas aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Há uma oração própria da Igreja, que é a oração de vésperas, rezada sempre ao final do dia, né? Ao final da tarde, início da noite. E na oração de vésperas, todos os dias, se canta o cântico evangélico, e o cântico evangélico de vésperas é o Magnífica. Na manhã é o Benedictus, do Evangelho de Lucas, né, o cântico do Benedictus.
E depois, à noite, nas completas, há um outro canto também evangélico, que vem também do Evangelho de Lucas. Mas à tarde se canta o Magnífica, no final do dia. Por quê? Porque nós, como igreja, depois de cada dia de combate, de luta, glorificamos a Deus porque o Senhor fez grandes coisas, porque o Senhor esteve ao nosso lado, porque o Senhor foi a nossa força, porque nele nós podemos realizar muitas coisas. Então nós nos unimos a Maria, toda a igreja, para oferecer a Deus a nossa luta daquele dia como um grande louvor e dar ao Senhor os frutos do nosso combate, para que no próximo dia nós também façamos a mesma coisa. Mas vejam que cada vésperas, cada magnífica cantada no final da tarde, prepara também o entardecer da nossa vida, que é a nossa morte. Quando nós poderemos cantar diante do Senhor o que Ele fez em nós e o que nós tentamos fazer por Ele, um grande magnífica no final da vida, para que com Maria nós também passemos ao céu. Muito bonito, porque a Igreja, na definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora, não usa a palavra morte para a Virgem Maria, mas diz que, terminados os dias de sua vida terrestre, a Virgem Maria foi levada ao céu em corpo e alma. É claro que a indicação é que Nossa Senhora tenha morrido, mas não se usa esta palavra para dizer a vida de Nossa Senhora já era tão transformada pela graça que a morte passa quase como desapercebida. Também na nossa vida, meus irmãos, quando vivemos no amor de Cristo, no testemunho da palavra, no testemunho de Cristo, que é a palavra, a morte vai perdendo força na nossa vida e nós já vamos experimentando a ressurreição. Ainda como que em pequenos sinais, mas preparando o nosso coração para o dia em que não só a Virgem Maria estará glorificada no céu, mas toda a Igreja será ressuscitada em corpo e alma. Deus te abençoe e que Nossa Senhora nos acompanhe em nossa caminhada. Amém.